Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. It was Sam the Spider's 30th birthday. None of his friends wished him a happy birthday. "My friends forgot my birthday," he said. Tom and Melissa called Sam. They invited him to come to their house to watch a movie. "The more the merrier," said Tom. Sam thought about the pros and cons of going to their house. It was a hassle because they lived 10 miles away from his house. A taxi ride to their house would cost an arm and a leg. But he did not want to be alone on his birthday, so he decided to go. He was running late because he had to spin some webs. "Better late than never," he said. He arrived at Tom and Melissa's house, but no one was home. He wondered what the deal was. Then he saw all of his friends. "Happy birthday, Sam!" they yelled. Now Sam was happy. It was the best birthday he had ever had. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então. It was Sam the Spider's 30th birthday. None of his friends wished him a happy birthday. "My friends forgot my birthday," he said. Tom and Melissa called Sam. They invited him to come to their house to watch a movie. "The more the merrier," said Tom. Sam thought about the pros and cons of going to their house. It was a hassle because they lived 10 miles away from his house. A taxi ride to their house would cost an arm and a leg. But he did not want to be alone on his birthday, so he decided to go. He was running late because he had to spin some webs. "Better late than never," he said. He arrived at Tom and Melissa's house, but no one was home. He wondered what the deal was. Then he saw all of his friends. "Happy birthday, Sam!" they yelled. Now Sam was happy. It was the best birthday he had ever had. Very good. Olha só então. It was Sam the Spider's 30th birthday. It was Sam the Spider's 30th birthday. Sam the Spider é o nosso personagem, né? Sam a aranha. Esse apóstrofo com S é um case possessive. 30th birthday. 30th, 30º, né? Tá em número ordinal. E birthday, aniversário. Então, era o 30º aniversário de Sam a aranha ou era o aniversário de 30 anos de Sam a aranha, tá bom? É comum utilizar números ordinais em inglês para falar do aniversário de alguém, tá bom? Então, era o 30º aniversário de Sam a aranha ou era o aniversário de 30 anos de Sam. None of his friends wished him a happy birthday. None of his friends wished him a happy birthday. None, nenhum. Ou então também pode ser nada, né? Então, none of his friends, nenhum dos amigos dele,
his, adjetivo possessivo para ele. None of his friends, nenhum dos amigos dele, wished him a happy birthday. Wish vem do verbo desejar. Him, pronome objeto para ele. Então, wished him, o desejou. Happy birthday, feliz aniversário. Então, nenhum dos amigos dele lhe desejou um feliz aniversário. My friends forgot my birthday. My friends forgot my birthday. Forgot, passado de forget, que é esquecer. Então, my friends, meus amigos, forgot my birthday, esqueceram o meu aniversário. He said. He said, ele disse, né? Said é o passado de say, quer dizer. Tom and Melissa called Sam. Tom and Melissa called Sam. Então, Tom e Melissa called. Called vem de call, né? O passado de call que é ligar, também pode ser chamar. Então, Tom and Melissa called Sam. Tom e Melissa ligaram para o Sam. They invited him to come to their house to watch a movie. They invited him. Eles o convidaram, né? Ou rima aí, pronome objeto para ele. Invite, verbo convidar. They invited him. Eles o convidaram to come to their house. Para vir à casa deles, ou para ir à casa deles, né? Come, verbo vir. To their house, a casa deles. Their, adjetivo possessivo para they. To watch a movie, para assistir um filme. Watch, verbo assistir, movie, filme. Então, they invited him to come to their house to watch a movie. Eles o convidaram para ir à casa deles para assistir um filme. The more the merrier, said Tom. The more the merrier, said Tom. The more the merrier significa quanto mais, melhor, tá? Geralmente tem a ver com pessoas, né? Quanto mais gente, quanto mais pessoas, melhor, em uma determinada ocasião. Mas é utilizado assim como no português. Quanto mais, melhor, né? Quanto maior a quantidade de algo, melhor. Said Tom, disse o Tom. Sam thought about the pros and cons of going to their house. Sam thought about. Thought é o passado de think, pensar ou achar. Então, Sam thought about. O Sam pensou sobre the pros and cons. Pros and cons é os prós e os contras, então as vantagens e as desvantagens, os lados positivos e os lados negativos, né? Então, os prós e os contras mesmo, né? Sam pensou sobre as vantagens e as desvantagens, sobre os ônus e os bônus of going to their house, de ir à casa deles, né? Os prós e os contras disso aqui, de quê? De ir para a casa deles. It was a hassle because they lived 10 miles away from his house. It was a hassle. Hassle tem a ver com problema, transtorno, inconveniência. Então, it was a hassle. Era uma inconveniência, né? Seria inconveniente because, porque they lived, eles moravam. Lived vem do verbo live, viver ou morar, né? Vem no sentido de, é o passado de live, viver ou morar. Então, it was a hassle because they lived. Seria, né? Esse era um transtorno, seria um problema because, porque eles moravam 10 miles. 10 miles, 10 milhas, que correspondem a aproximadamente 16 quilômetros, né? 16,09 quilômetros, 16 quilômetros. Então, era uma inconveniência porque eles moravam a 16 quilômetros ou 10 milhas away, longe, distante. Então, a 10 milhas ou a 16 quilômetros de distância from his house, né? Da casa dele, ó. Away from his house. Longe da casa dele. Então, 16 quilômetros de distância da casa dele. Então, era um problema, né? Um dos contras é que a casa deles, né? Eles moravam, o Tom e a Melissa moravam a 16 quilômetros da casa dele, do Sam. A taxi ride to their house would cost an arm and a leg. A taxi ride é uma corrida de táxi, né? Então, uma corrida de táxi, uma viagem de táxi to their house, para a casa deles, would cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg significa, né, se você for traduzir literalmente, custar um braço e uma perna. Isso aqui é utilizado para falar de algo que é very expensive, muito caro. Em português, a gente tem a expressão custar os olhos da cara, né, que passa essa ideia aí de ser algo muito caro. Bem, cost an arm and a leg
é uma expressão utilizada no mesmo sentido. Então, a taxi ride to their house would cost an arm and a leg. Uma corrida de táxi para a casa deles custaria, né, o would, verbo modal, ele é utilizado para formar a condicional iria ou falar de ações que aconteciam com frequência no passado. Então, custaria um braço e uma perna, custaria uma fortuna, ficaria muito caro, né? Uma corrida de táxi até lá ficaria muito caro. But he did not want to be alone. On his birthday. So he decided to go. Então, mas he did not, ou he didn't, né? Então, ele não queria, ou did, modificando o verbo want, que é querer. Então, he didn't, ele não queria, né? He didn't want, ele não queria to be alone, ficar sozinho, on his birthday, no aniversário dele. So, he decided to go. Então, he decided to go. Ele decidiu ir. Decide, decidir, né? So, he decided to go. Então, ele decidiu ir. He was running late because he had to spin some webs. Running late, run late, significa estar atrasado, tá bom? Se atrasar. Então, he was running late, ele se atrasou porque ele teve to spin some webs, que tecer algumas teias, tá? Aqui não é nenhuma expressão. Spin vem de tecer e webs, teias, né? Web é teia. Então, ele teve que tecer algumas teias. É uma aranha, né? Better late than never. Better late than never é o famoso antes tarde do que nunca. Melhor tarde do que nunca, antes tarde do que nunca. He said, ele disse. He arrived at home at Melissa's house, but no one was home. He arrived at home at Melissa's house. Então, ele chegou. Arrive é o verbo chegar. He arrived, ele chegou at Tom and Melissa's house. Na casa de Tom e Melissa, né? Case possessive. House, casa. De quem é a casa? De Tom e Melissa. Então, ele chegou na casa de Tom e Melissa, but no one was home. No one, ninguém. Então, mas ninguém was home, estava em casa. Não tinha ninguém em casa. He wondered what the deal was. Wonder, além de ser maravilha, também pode ser utilizado no sentido de se perguntar, querer saber sobre algo, né? I wonder, eu me pergunto, eu estava pensando, eu queria saber sobre isso aqui. Então, he wondered, ele se perguntou, ele pensou, ele se questionou what the deal was. Deal tem a ver com negócio. Então, qual era o negócio? O que estava acontecendo? O que estava rolando, né? What's the deal? O que foi? Qual que é o negócio? O que está acontecendo? Então, he wondered what the deal was. Ele se perguntou qual era o negócio, no sentido de o que estava acontecendo, né? Ué, como assim eles convidam o cara para ir na casa deles e não tem ninguém lá? Then he saw all of his friends. E então, ele viu só o passado de see. Então, ele viu, then é um sequenciador. Then he saw, e então ele viu all of his friends. Todos os amigos dele, né? Todos os seus amigos, todos os amigos dele, né? Then he saw all of his friends. Happy birthday, Sam. Feliz aniversário, Sam. They yelled. Yell é gritar, yelled conjugado no passado. Então, they yelled, eles gritaram. Now, Sam was happy. Agora, o Sam estava feliz. It was the best birthday he had ever had. He had ever had. Past perfect. É utilizado para falar de uma ação que foi concluída no passado antes de outro ponto no passado ou outro acontecimento no passado. É construído utilizando o auxiliar had e o particípio do verbo principal. Então, he had ever, né? Ever tem a ver com tempo. Então, pode ser utilizado no sentido de já, sempre, nunca. Vai sempre depender do contexto. Esse he had ever had, que ele já tivera. Foi o melhor aniversário que ele já tinha tido, o melhor aniversário que ele já teve na vida. It was the best birthday he had ever had.
foi o melhor aniversário que ele já tinha tido. O ever vai dar essa ênfase de temporal, que durante toda a vida dele foi o melhor aniversário, né? Aquele foi o melhor aniversário de todos. It was the best birthday he had ever had. Ok? Very good. Lembrando que best, melhor, tá? Ele é o superlativo de good. Good, bom. Better, melhor. Best, o melhor de todos. Best, superlativo. Better, comparativo. Ok? Então, it was the best birthday he had ever had. Foi o melhor aniversário que ele já teve, né? O melhor aniversário que ele já tinha tido, o melhor aniversário que ele já teve. Ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto em inglês com a tradução em português, basta visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. It was Sam the Spider's 30th birthday. None of his friends wished him a happy birthday. My friends forgot my birthday, he said. Tom and Melissa called Sam. They invited him to come to their house to watch a movie. The more the merrier, said Tom. Sam thought about the pros and cons of going to their house. It was a hassle because they lived 10 miles away from his house. A taxi ride to their house would cost an arm and a leg. But he did not want to be alone on his birthday, so he decided to go. He was running late because he had to spin some webs. Better late than never, he said. He arrived at Tom and Melissa's house, but no one was home. He wondered what the deal was. Then he saw all of his friends. Happy birthday, Sam! They yelled. Now Sam was happy. It was the best birthday he had ever had. It was Sam the Spider's 30th birthday. None of his friends wished him a happy birthday. My friends forgot my birthday, he said. Tom and Melissa called Sam. They invited him to come to their house to watch a movie. The more the merrier, said Tom. Sam thought about the pros and cons of going to their house. It was a hassle because they lived 10 miles away from his house. A taxi ride to their house would cost an arm and a leg. But he did not want to be alone on his birthday, so he decided to go. He was running late because he had to spin some webs. Better late than never, he said. He arrived at Tom and Melissa's house, but no one was home. He wondered what the deal was. Then he saw all of his friends. Happy birthday, Sam! They yelled. Now Sam was happy. It was the best birthday he had ever had.